Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas 7 leituras do mês de setembro. Setembro foi um mês frenético, que eu achei que eu não fosse conseguir me dedicar tanto assim às leituras, porque eu tava focada completamente na divulgação do lançamento de Um Salto para o Amor. Meu livro vai ser lançado dia 15 de outubro e até lá você pode adquirir já em pré-venda o livro autografado com um brinde exclusivo. O link tá aqui no box de informações. Muito obrigada a todo mundo que tá animado pra ler, que tá adquirindo o seu. E por causa disso, como eu falei, muito focada nessa divulgação, as minhas leituras ficaram um pouco mais de lado. Mas ainda assim eu consegui ler 7 livros e, mais importante, eu senti que eu tô conseguindo retomar um pouco aquele gosto pela leitura, sabe? Você lê sentindo prazer. Eu passei os últimos meses meio de ressaca literária. Então mesmo que eu tenha gostado de muita coisa que eu li, porque eu li muita coisa incrível, eu não tinha assim aquela sensação de entrar totalmente na história e de me deliciar com a leitura, que é típico de ressaca, né? Li vários livros nacionais nesse mês e a minha primeira leitura, eu não posso dar muitos detalhes dela porque é um livro que ainda não foi lançado. E em breve teremos lançamento da Babi A7, ela já tá falando mais ou menos dele nas redes dela e eu tive o prazer de fazer a leitura antecipadamente. É um livro muito diferente em termos de época, de lugar onde a história se passa, né? O foco da história não é a representação histórica, o foco está na história de amor. Foi o primeiro livro que a Babi A7 escreveu na vida, mas ele ficou engavetado por muito tempo e agora ela trabalhou totalmente a história, mudou um monte de coisa para poder trazer então o livro ao mundo. Ele é um livro extremamente intenso, é um dos livros mais diferentes que a Babi já escreveu, pela maneira de como ela conduz muitos dos acontecimentos, mas que ainda assim tem um toque que é característico da Babi A7 e que é uma história capaz de provocar então muitas emoções. A minha segunda leitura foi também um romance nacional, mas nesse caso um romance contemporâneo, que foi o Entre Reencontros e Melodias, da Débora Strogo. Ele é uma comédia romântica e ele vai ter uma mescla aqui também com um livro jovem adulto, porque a primeira parte da história se passa na adolescência dos protagonistas, quando eles se conhecem, eles eram vizinhos, se tornam melhores amigos e a partir de determinado momento a gente tem a vida dos dois separadas e eles só vão se reencontrar 10 anos depois. Que é quando a história passa a adquirir caras, então, né, de um romance contemporâneo adulto. E adquirir a cara que é bem típica dos livros da Débora Strogo, que é aquela escrita leve, aquela escrita divertida. Não que isso não esteja presente, né, na primeira fase, mas nesse começo ele tem essa cara mais jovial. O protagonista é músico. O livro, portanto, tem também músicas próprias que foram compostas exclusivamente para a história. E você pode ouvir as músicas, elas estão disponíveis em várias plataformas. Também tô deixando o link aqui pra vocês poderem ouvir. E a Débora sempre escreve histórias que são muito gostosas da gente acompanhar. Foi um livro assim que eu devorei, eu li em um dia. É muito fácil me envolver e entrar na história. É muito gostoso ter esse clima, né, de melhores amigos, de ver esse reencontro depois de tanto tempo. A protagonista tem TDAH, que a Débora Strogo também tem, então foi uma forma que ela encontrou, né, de falar sobre, de mostrar aspectos que são estigmatizados na doença, que trazem consequências na vida, né, de quem tem. E tudo isso feito de uma forma, como eu falei, muito leve, muito gostosa de acompanhar. É também livro fofo que quando a gente termina, a gente tá ali suspirando, alegre de ter lido uma história tão fofinha. E a minha terceira leitura do mês foi também um livro nacional, que foi a leitura conjunta com os membros daqui no canal. Se você não faz parte do clube de membros, tem vídeo aqui nos cards explicando como é que funciona, mas você paga um valor mensal e tem direito a diversos benefícios exclusivos. Um deles é que a gente faz uma leitura conjunta todos os meses, eu leio junto com vocês e a gente discute numa videoconferência depois a leitura, é sempre muito gostoso. E vale dizer também, né, que eu pré-seleciono alguns livros para serem votados, mas quem vota, quem escolhe qual vai ser a leitura, são os membros. E o livro votado pra gente ler esse mês é o Porém Bruxa, da Carol Chiovato. E ele é uma mistura de suspense policial com fantasia urbana. Ele traz como protagonista uma bruxa que ela é intuitiva, então ela consegue perceber quando há elementos mágicos, quando há magia presente e como as pessoas, né, do mundo bruxo, ela precisa ajudar, né, a fazer com que esse lado mágico não seja exposto ali entre os humanos. Como ela tem essas habilidades, ela ajuda nas investigações policiais humanas quando ela pode fazer isso, quando ela também percebe que algo ali daqueles acontecimentos podem ter um envolvimento mágico. E a gente vai ter, então, ela investigando casos ali da polícia, casos que são tanto quanto estranhos, que aparentemente parecem não ter nada a ver um com o outro. E o mais gostoso dessa história é que ela se passa na
cidade de São Paulo, e a Carol aproveita muito bem esse cenário. Então, pra mim, que conhecia muitos dos lugares que são citados, era muito fácil de visualizar, de imaginar aqueles lugares. E mesmo que eu não conhecesse, é muito fácil a gente criar essa imagem, né, desses locais, porque ela tem uma habilidade descritiva muito grande e mantendo a leitura fluida o tempo todo. É um livro que a gente tem vários acontecimentos, a história é muito ágil, os personagens são todos incríveis. Ela constrói muito bem esses personagens, as relações entre eles são muito saudáveis, a gente vê amizades muito bem representadas, os envolvimentos adultos aí da protagonista. A Carol traz a representatividade de diversos grupos de pessoas que normalmente não costumam ser representados nas histórias. Ela traz uma mescla cultural muito grande também. Ela vai falar de religiões de matizes africanas, ela vai falar de povos indígenas, tudo isso muito bem aproveitado dentro da história. Foi assim, um livro que eu devorei e que eu fiquei encantada por todo o universo que ela criou, em como ela construiu um caso complexo, assim, com várias peças, tão interessante por causa de todos os elementos que ela colocou ali. Depois foi a vez de ler um romance contemporâneo que eu me apaixonei por completo, que é o Susan Não Quer Saber do Amor, da Sarah Haywood. O livro vai ser adaptado como um filme na Netflix, com a Reese Witherspoon no papel principal, e ela vai ficar perfeita de Susan. A Susan é aquela pessoa que ela quer ter controle sobre tudo, ela vive planejando tudo, é uma pessoa de certa forma isolada, porque ela não gosta de depender de ninguém, ela gosta de ter a vida dela certinha ali, porque ela não gosta de correr riscos, ela não gosta de estar vulnerável. E o livro já começa com a mãe dela tendo morrido e ela não sendo bem beneficiada no testamento da mãe, então ela vai ter que entrar com uma ação contra o irmão dela para contestar esse testamento, e ela também está grávida aos 45 anos, portanto a vida dela está completamente fora do controle dela e ela vai ter que lidar com isso tudo ao longo da narrativa. Foi um livro também muito fluido, muito rápido de se ler, que eu me conectei com a protagonista assim de imediato, que eu gostei muito da questão narrativa dele, pelo fato de como a Susan tenta inclusive controlar a narrativa, né? Ela faz muitas interferências de falar com o leitor e o quanto ela não tem noção de muita coisa a respeito da própria vida ou de por que ela age como ela age, né? E essa tomada de consciência faz parte do desenvolvimento do enredo dela, entendendo muita coisa a respeito dela mesma. Eu tive muita vontade de dar um abraço apertado na Susan, que ela é essa pessoa que tenta afastar os outros dela, aquela pessoa que ela pode ser grosseira em alguns momentos, e que a autora trabalha muito bem, porque ela faz esses momentos também com leveza, em alguns momentos até meio como alívio cômico, mas a protagonista acaba sendo muito carismática por causa disso, né? Por causa de tudo que ela passa. Existe um romance acontecendo aqui também, mas ele fica mais em segundo plano. Eu amei também o mocinho. E o foco da história são os dramas familiares. A autora teve muita sensibilidade e desenvolveu muito bem essas questões na trama. Mais um livro que eu me apaixonei totalmente esse mês, que eu não imaginava que eu ia gostar tanto dele assim, foi a leitura que eu fiz pro meu projeto da TBR, que é formada por livros que vocês votaram pra eu ler ao longo de 2021. E a minha leitura de setembro era 10 Dates Surpresas, da Ashley Elston, que é inclusive uma ótima pedida pra se ler em dezembro, porque ele se passa na época de Natal. Ainda assim, mesmo que eu não tenha lido em dezembro, eu amei ler o livro agora. Também foi um livro que eu li em um dia, porque eu não consegui parar. E ele traz como protagonista uma adolescente de 17 anos que acabou de terminar o namoro dela, tá péssima, e aí ela vai passar o Natal na casa da família dela, e a avó dela propõe que durante os dias que ela estiver lá, ela tenha 10 encontros surpresa, encontros que vão ser formados pela família dela. Cada membro da família vai escolher num dia diferente alguém pra ela sair. Tudo isso pra ela se divertir, pra ela esquecer esse término de namoro ruim que ela teve. E a família se envolve assim totalmente. Eles começam a fazer bolão pra ver que encontro que ela vai gostar mais, de qual pretendente ela vai se dar melhor. Ela tem aquela família que é bem grande, família de descendentes de italianos, e aí todo mundo fala muito, todo mundo se intromete muito. É bem aquela coisa de família enorme, sabe? Que é muito unida. E esse foi um dos aspectos que eu mais gostei da leitura, porque ele traz um retrato muito gostoso pra história. A gente se sente muito acolhido, se sente parte dessa família. E a autora também trabalha com muita leveza nessas questões próprias dessa fase, né? Então quando a gente passa por muito período de mudança, de às vezes se distanciar de algumas pessoas, de estar em
dúvida, né, sobre os caminhos que vão tomar. Ela tá também passando pela preocupação, né, por causa da irmã dela que tá grávida, uma gravidez de risco. E o romance que acontece também é muito fofo, é daquele que a gente vai se encantando ao longo das páginas. Tem passagens que são muito divertidas, que eu também me peguei dando risada alto. Então assim, é livro pra sair da ressaca literária, livro pra devorar e pra ser aquele livro fofo, que quando a gente termina também a gente se sente de coração quentinho. Outra leitura fofa que eu fiz foi um conto bem rapidinho da Ana Rosa, que é o Feira de São Cristóvão. E a gente aqui tem uma protagonista que ela não gosta da Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Ela é uma personagem um pouco mais introspectiva, um pouco mais tímida, mas ela vai pra feira porque é aniversário da melhor amiga dela. E aí, quando ela chega lá, ela vai se encantar pela prima de um dos convidados, que é o namorado da melhor amiga dela. E assim, é conto pra você ler em questão de meia hora, menos do que isso. A Ana Rosa conta esse conto ali acontecendo na Feira de São Cristóvão, pela perspectiva da protagonista, e depois a gente ainda tem um plus, a gente tem um adicional, que é um outro conto contado então por uma outra perspectiva um tempo depois desse primeiro conto ter acabado. Os dois juntos você lê em menos de meia hora. A escrita da Ana Rosa é deliciosa, é extremamente fluida e é uma comédia romântica pra você ler ali, ó, bem rapidinho. Às vezes se você tem um tempinho sobrando no seu dia, não sabe muito bem o que fazer, é a leitura que você faz, como eu falei, em menos de meia hora. E aí, gente, eu tava necessitada de sangue. Tava necessitada de ler um suspense, um thriller policial. E eu tô há muito tempo buscando um livro que fosse exatamente como esse livro que eu li, que é o Garota 11, da Amy Suter Clark. Aqui a gente tem como protagonista uma apresentadora de um podcast, é um podcast de true crimes, então ela apresenta, né, crimes verdadeiros, e ela tenta investigar esses casos que não tiveram solução, e ela é obcecada por um serial killer que atuou 20 anos antes, que era chamado de assassino da contagem regressiva, porque ela matava garotas sempre fazendo uma contagem regressiva das idades dela, 20, 19, 18 e assim por diante. Só que ele parou misteriosamente depois de uma menina de 11 anos e nunca mais voltou à ativa, nunca ninguém descobriu quem ele era, todo mundo acredita que ele tá morto, mas ela acha que não. Então quando ela começa a investigar esse caso no podcast dela, ela recebe informação de um ouvinte que diz saber a identidade do assassino, só que quando ela vai se encontrar com esse homem, o cara está morto. E a partir daí a gente tem outros crimes acontecendo e ela começa a se questionar se é o podcast dela que está incitando esses crimes. Esse é aquele livro de narrativa super fluida, é um livro muito ágil, ele vai intercalar a narrativa da história, que é em terceira pessoa, com a transcrição do podcast dela, então a gente fica sabendo dos detalhes do caso do assassino da contagem regressiva através dessa transcrição do podcast, o que deixa a leitura mais interessante. E assim, gente, o livro em termos de estrutura, né, de thriller policial, ele é um livro com vários clichês do gênero, então assim, eu consegui antecipar muita coisa do livro, né, imaginar quem era assassino, muitas das reviravoltas, ou mesmo algumas coisas que iam acontecer na história, eu já tinha sacado tudo antes, mas isso não diminuiu o impacto da leitura pra mim, porque eu tava buscando justamente um livro com essa estrutura. Eu queria que fosse uma leitura de conforto, então assim, sabe quando a gente sente conforto em ler uma coisa que a gente já conhece, que a gente sabe como vai ser, que você quer aquilo? Então assim, o livro atendeu completamente as minhas necessidades nesse sentido. Não foi o livro mais surpreendente que eu li do gênero, mas foi um livro legal, foi um livro gostoso, foi um livro que prendeu minha atenção e era aquilo que eu queria naquele momento. O que a gente tem de diferencial dele é essa narrativa do podcast, entremeada, né, a outra narrativa mais convencional, e também porque ele traz aqui pra discussão, né, não de uma forma muito aprofundada, mas aparece aqui esse debate, né, dos limites éticos das narrativas de true crime. E aí, quais foram os livros que vocês leram em setembro? Contem pra mim aqui nos comentários, contem também o que vocês acharam desses livros que eu li. Se você chegou até aqui, muito obrigada, aproveita, deixa sua curtida, é mais uma forma de ajudar demais o meu trabalho. Pra quem tá conhecendo o meu canal agora, então ainda não tá inscrito, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, que por lá a gente tá um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.